Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Talvez não seja nem isso que ele pensou. Talvez não era nem isso que ele via em si mesmo. Mas a tentação era essa. Timóteo, você pode servir a Deus e diminuir a sua intensidade. Mas, meus irmãos, como verdadeiros filhos de Deus, ele é chamado. Nós somos chamados. E o que ele ouve é isso. No meio da confusão da vida, fortaleça-te na graça. Eu vou explicar isso, mas eu quero repetir. No meio da confusão da vida, fortaleça-te na graça. E por que eu falo confusão? Porque no final do texto, Paulo fala para ele: se você ponderar nessas coisas, Timóteo, você vai ter compreensão do que fazer. A maioria de nós sente-se justificado em diminuir a intensidade na vida cristã por causa de problemas. A maioria de nós, diante dos problemas, temos dificuldade de discernir qual o próximo passo a tomar, porque não sabemos exatamente o que fazer. Mas o começo da solução, tanto de uma coisa quanto de outra, está nessa frase do apóstolo Paulo para cada um de nós, via Timóteo. Meus queridos irmãos, fortaleçam-se na graça. É assim que ele começa. Eu quero já fazer uma declaração para aplicar e assim explicar. Não há como cumprirmos nada do que Deus requer que nós façamos, nenhum dos nossos chamados ou deveres, se não for pela graça de Deus. Amém? Portanto, fortaleçam-se na graça. Nós temos sim muitas coisas a fazer nesse mundo, temos que fazer isso ou aquilo, nós temos que, muitas vezes tentamos nos convencer dos benefícios de fazer o que é certo, tentamos criar meios de automotivação, tentamos sim, várias vezes, tentamos de tal maneira que inventamos e criamos sistemas e protocolos e até manias para tentar construir o que é virtuoso, o que é bom em nós mesmos, mas tudo aquilo que realmente construímos são apenas caricaturas e imitações daquilo que realmente é beneficial. As nossas tentativas de fazer o que Deus quer são catastróficas. O apóstolo Paulo fala que nós precisamos depender da graça de Deus e nos fortalecermos na graça de Deus, porque isso incorre na dependência de Deus e nos meios que Ele usa para fortalecer a nossa vida, vontade, ações. E isso nós não podemos produzir se não for através do que ele vai explicar agora. Pastor, como é que nós somos fortalecidos na graça? Porque Paulo está dizendo isso para Timóteo, ele lembra algumas coisas que ele diz que Timóteo tem que fazer. A primeira delas é que ele fala o seguinte: Timóteo, o que você ouviu de mim e de muitas testemunhas, diante de muitas testemunhas e através de muitas testemunhas, ou seja, Timóteo foi pastoreado, discipulado por Paulo, sim, mas ele ouviu da igreja de Cristo também a verdade do Evangelho. Isso que você ouviu, isso que você recebeu, Timóteo, transmite a outros homens que sejam fiéis também, para que eles também possam ensinar outros. Ora, não é conveniente para nós, ou até é maravilhoso para nós, quando nós lemos um texto e pensamos assim: ok, o apóstolo Paulo está fazendo isso. Timóteo,
eu estou preso, você está com medo, você quer diminuir a intensidade na vida cristã, você quer se retrair, você quer achar uma maneira de tentar conciliar a vida com os romanos e a vida com o cristianismo, mas eu digo para ti, Timóteo, não, abraça o evangelho, custe o que custar, Timóteo, sofre junto comigo, porque eu estou sofrendo agora, Timóteo, não. Como é que eu vou fazer isso? Timóteo pode perguntar, e Paulo, sabendo disso, responde: Timóteo, fortalece-te na graça. Olha, por causa disso, tem duas coisas que você precisa fazer para que todo mundo seja fortalecido na graça. Vocês precisam de homens fiéis que vão ensinar o evangelho. E isso já nos mostra o que Paulo tem em mente quando ele fala sobre fortalecimento na graça. Primeiro ponto, meus irmãos, para fortalecermos-nos na graça, ainda que seja uma expressão em imperativo singular, para ti, fortaleça-te na graça, nós não podemos fazer isso sozinhos. Ninguém cresce na graça de Deus sozinho. Nós precisamos de uma comunidade de testemunhas que constantemente levam a nossa vida e o nosso coração para o Evangelho de Cristo. Nós pensamos muitas vezes, e é uma reação do ser humano, desde o Éden, quanto mais problemático nós estamos vivendo, quanto mais dificuldades estamos passando, mais nós queremos nos esconder. Nos escondemos de Deus, nos escondemos da igreja, nos escondemos dos irmãos, nos fechamos no nosso mundo, nos fechamos na nossa vergonha e tentamos cobrir a nossa vergonha com o nosso esconderijo. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, que não permite que os seus estejam escondidos. A graça de Deus vai nos buscar onde nós estamos. Deus vai nos buscar nos mais profundos vales do nosso próprio coração, e Ele nos arranca de lá e nos coloca no meio de numa comunhão de santos, onde Deus, na sua graça, libera amor, graça, compreensão, misericórdia. Meus queridos irmãos, se nós quisermos fazer alguma coisa para Deus, nós precisamos nos fortalecer na graça. E para nos fortalecer da graça, nós precisamos uns dos outros. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Nós precisamos. Nós precisamos de homens fiéis que vão ensinar o Evangelho de Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, hoje em dia é muito comum isso, e nós estamos vivendo uma crise sem precedente na história da igreja, em que, pela primeira vez na história da igreja, a própria igreja questiona a sua razão de ser. Pastor, não é mais fácil eu ficar em casa e ouvir uma mensagem gravada? Não é mais fácil? Nós aprendemos através de um livro, e aquilo que seria complemento se torna o essencial. Ora, homens fiéis que pregam a palavra em comunhão são necessários, porque Deus, na sua soberania, decretou que é através desses meios que o povo de Deus é fortalecido na graça. Quanto mais longe dessa comunhão, mais as tuas vontades te dominam, mais os teus medos acometem o teu coração. Quanto mais distante de tudo isso, mais nos escondemos, mais nos fechamos, mais nos acovardamos e não fazemos aquilo que é necessário, porque não temos forças em nós mesmos para fazer seja o que for que Deus requer, se não for pela graça. E a graça nos é dada de maneira veicular, pela comunhão dos santos, pela pregação da palavra. Talvez você não sabe disso, mas uma palavra pregada aqui hoje pode te dar força para fazer uma coisa daqui 10, 20 anos, porque não é o tempo nem a circunstância que determina o poder de Deus em nós, mas a verdade que é eterna, imutável e graciosa para o teu coração hoje. Ou até mesmo amanhã, uma tentação que aos teus próprios olhos seria impossível negá-la, mas por causa da graça que recebeste hoje, Cristo te sustenta amanhã. Não obstante, é por isso que Paulo fala que nós devemos ter 3 atitudes no fortalecimento dessa graça.
E ele usa dessas metáforas para termos uma ação semelhante, constante, congruente com a verdade que essas imagens reproduzem diante de nós. E Paulo usa 3 ilustrações: um soldado, um atleta e um lavrador. Veja que ele não usa essa metáfora de maneira coloquial, como se o trabalho deles tivesse uma virtude em si mesmo, mas essa virtude está ligada a algo. Em relação a quê que nós devemos ser como soldados, atletas e lavradores? Em relação ao fortalecimento da graça. Em relação à tua comunhão com Deus, a sua igreja, a sua palavra, você deve ser um soldado. Em relação ao fortalecimento da graça, você deve ser como um atleta. Em relação ao teu fortalecimento na graça, tu deve ser como um lavrador. Portanto, essas metáforas nos fazem pensar em 3 coisas. E a primeira é ela, em relação ao soldado. No fortalecimento da graça, para levar o teu serviço adiante, para levar o evangelho adiante, tenha o foco de um soldado. Por que foco? Porque a característica que Paulo quer ressaltar no soldado é essa. Lembrem-se, meus queridos irmãos, que o grande objetivo de todos nós nesta vida e como igreja é satisfazer a Deus. E se engajar com qualquer outro tipo de satisfação é perda de tempo. O foco é esse. Meus irmãos, porque é tão simples na teologia, na igreja, na Bíblia, essas verdades que chegam a ser quase que ignoradas no dia a dia. Quanto mais nós nos satisfazemos em Deus, mais Ele é glorificado. Isso Jonathan Edwards já dizia, John Piper vive falando isso, mas eu não encontro outra maneira mais simples de dizer isso. Quanto mais nós somos imbuídos da alegria, do privilégio, da graça de Deus em nossos corações, mais nós glorificamos a Deus. Por outro lado, quanto mais nós buscamos glorificar a Deus de todo o coração, nos fortalecendo nessa graça, mais Deus é satisfeito. E nós não nos enredamos por qualquer outro tipo de satisfação. Por que as pessoas estão ocupadas demais para Deus? Porque elas se iludem, achando que as outras coisas vão satisfazê-las, e elas andam de pico em pico, de raio em raio, de ilusão em ilusão, achando que aquilo vai alimentar a alma. E eu me pego a pensar, se nós estivéssemos no lugar de Timóteo, se nós não nos acovardaríamos tentando satisfazer as nossas almas com as benesses dessa vida, ao invés de encontrar toda a nossa identidade e vida, prazer em Deus mesmo. Porque se Cristo é quem Ele é, e a igreja é realmente quem Cristo diz que ela é, buscar satisfação em qualquer outro lugar é uma grande tolice. Grande tolice. A segunda coisa é que ao falar sobre isso, ele demonstra que há um foco na vida do soldado que deve estar no nosso coração, que é essa busca constante de fazer a vontade de Deus. Eu não posso deixar de citar Jesus que disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai. No fortalecimento da graça, para levar o teu serviço, de levar o evangelho adiante, mantenha os princípios de Deus como um atleta mantém as regras do jogo para vencer. É isso que ele está dizendo. Ora, se um atleta não joga as regras do jogo, como ele será vencedor? Não é? Ninguém ganha a Copa do Mundo se estiver impedido o tempo todo.
que Paulo quer dizer com isso, meus irmãos? Ele fala uma coisa muito semelhante, 1 Coríntios 9, de 24 a 27, ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Eu luto, como que dando golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e me reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: tem muita gente tentando ser cristão, sem entender que a vida cristã é pautada em princípios cristãos. E sem princípios, ninguém é vencedor. Nós não escolhemos o que cremos se somos cristãos, nós cremos o que está escrito. Nós não escolhemos porções da Bíblia que nós gostamos mais, ou aquilo que se enquadra na nossa ideologia de vida, ou aquilo que eu acho, pela minha própria razão, que deve ser ou que não deve ser, por causa dos meus interesses inclinados pelo pecado. Muito pelo contrário. Paulo está dizendo o seguinte: se é isso que te guia, você não tem regra na vida. Você já encontrou cristãos que têm toda a teologia na cabeça, mas a vida é um caos? E você pode pensar, e às vezes eu olho para isso e penso, tem muita gente que acha que é muito organizado, que faz tudo muito, que faz uma lista de coisas e está tudo, parece que está tudo muito bem, porque a metodologia está funcionando, a vida está correndo. Mas se você dá um passo para trás e vê que tudo na verdade é só um preenchimento de linguiça, para usar uma expressão esdrúxula, e essa metodologia toda não passa de coisas que são feitas, mas que não levam a lugar nenhum, você começa a perceber que o que dirige as pessoas são as atividades e não os princípios. Você começa a perceber que muitos cristãos estão correndo sem propósito. Correndo, buscando aquilo que não podem alcançar, se sempre estão correndo atrás do vento. Mas o apóstolo Paulo disse: não. Eu prefiro esmurrar o meu corpo para não ser desqualificado naquilo mesmo que eu ensino. Ou seja, há uma coerência na vida de Paulo. A teologia não está só na cabeça, a teologia está no coração, a teologia está na vida. Deus não é só soberano num conceito, Deus é soberano na minha alma, Deus é soberano em mim, Deus é gracioso dentro daquilo que sou. E se eu não me esmurro para não viver dessa forma, então eu sou um perdido como qualquer outro. Ou estou gastando, desperdiçando a minha vida com princípios que não levam a lugar nenhum. E é nesse ponto que Timóteo, mais uma vez, ouve do apóstolo Paulo: Timóteo, você sabe, Timóteo, a vida é para ser corrida pelas linhas do cristianismo, Timóteo. Não tenta correr na linha de Roma, não tenta correr na linha das filosofias desse mundo, não tenta correr como Aristóteles, Timóteo. É Cristo, Timóteo. É nas linhas de Cristo que você corre, Timóteo. Timóteo, lembra-te. Abraça o sofrimento, porque a porta é pequena, o caminho é difícil, mas é esse caminho que leva à salvação, Timóteo. É esse o caminho. Timóteo, corre como um atleta que corre para vencer. No fortalecimento da graça, para levar o teu serviço do evangelho adiante, trabalha duro, Timóteo. Trabalha duro e com paciência como um lavrador. Meus irmãos, há de se convir, trabalho de lavrador não é fácil. Concorda comigo? É ou não é? Hoje tem tecnologia para isso e tudo mais, tem ajuda, tem um monte de coisa. Não importa o que o homem faça, não é fácil. Algumas semanas atrás, eu vi agora vocês têm aqui algumas semanas atrás na exposição de tecnologia, até esqueci o nome agora, esqueci o nome, perdão. Mas eles demonstraram a tecnologia que agora a gente vai conseguir arar os campos ou até mesmo fazer colheita sem ninguém estar a conduzir
os tratores. É só colocar no app, tá? Vai lá e faz tudo, não é? É extremamente interessante como o homem é capaz de fazer. No entanto, ainda que isso seja feito dessa forma, o trabalho que dá para alguém criar uma tecnologia, para mantê-la, para isso, para aquilo. A verdade é que no final o jornalista falou, olha, a gente não vai pagar o motorista, mas vai ter que pagar a aplicação, vai ter que pagar a manutenção, vai ter que pagar... Ou seja, o trabalho tem que ser feito de alguma forma. É óbvio que o ser humano tenta fugir do trabalho duro através de tudo que ele cria. E não é burrice, isso é tecnologia, é uma coisa boa. O que Paulo diz aqui é para nós imitarmos o trabalho duro feito com paciência. A outra característica do lavrador é que ele não tem uma resposta imediata para aquilo que ele faz. Ninguém planta uma semente hoje e toma um vinho amanhã. Concorda comigo? Trabalho duro na Igreja de Cristo começa com plantações de sementes, arrancando as ervas daninhas, clamando a Deus que haja chuva. Os frutos vêm com o tempo, mas vêm. O que Paulo quer dizer para Timóteo é isso. Parece que o trabalho agora não dá fruto, Timóteo. Parece que as coisas são muito difíceis. Parece que quem está ganhando a corrida é Roma. Mas, Timóteo, seja como um lavrador. Nada que vale a pena nesse mundo é imediatista. Nada que vale a pena nesse mundo, que realmente tem valor de benesses e benefícios para o coração das pessoas, é de imediato. Tudo é conquistado pela graça de Deus, com muito trabalho. Meus irmãos, Paulo diz para eles no final, se você levar essas 3 coisas em consideração, Timóteo, na hora da dúvida, você vai saber o que fazer. Não é maravilhoso isso? Ao invés de se retrair, Timóteo, você vai saber como reagir. Ao invés de se esconder, Timóteo, você vai saber como reagir. Ao invés de não saber o que fazer, Timóteo, se você lembrar dessas características por causa daquilo que eu te ensinei, tenha o foco na satisfação de Deus. Viva por princípios. Trabalha duro. Se você lembrar dessas coisas, Timóteo, no fortalecimento da graça, Timóteo, você vai saber o que fazer. Meus queridos irmãos, eu tenho o privilégio de vos dizer a mesma coisa. No fortalecimento da graça, se nós tivermos o foco em Deus, no fortalecimento da graça, se nós corremos de acordo com os princípios da palavra, no fortalecimento da graça, se nós trabalharmos duro, não pelas nossas próprias forças, mas pelos meios de graça que Deus assim já determinou, que é levantar homens fiéis que preguem a palavra, para que nós vivamos em comunhão, alimentando uns aos outros, com certeza, na caminhada desta igreja, na caminhada das nossas famílias, na caminhada do dia a dia, nós saberemos o que fazer, pois Cristo será a nossa prioridade. Amém? E que o Senhor nos ajude a nos fortalecermos na graça de Cristo. Amém. Vamos orar. Santo Deus, nós somos gratos a Deus pelas misericórdias do Senhor sobre nós e o privilégio. O Senhor nos deu força, o Senhor nos deu graça, o Senhor quer que nós bebamos das fontes do Senhor para a nossa mais profunda satisfação. Mas muitas vezes, ó Deus, nós nos acovardamos, nos escondemos, nós tentamos criar outros meios, nós tentamos fazer o que o Senhor nos deu para a satisfação de outras formas e criamos catástrofes nas nossas vidas. Mas é por isso que estamos cá nesta manhã como igreja. Não queremos nada que venha de nós mesmos. Queremos tudo que venha do Senhor. Queremos a Tua graça. Portanto, ó Deus, dá-nos, ó Pai, o aprendizado de termos o foco de um soldado, os princípios de um atleta, a paciência no trabalho duro de um lavrador, para constantemente buscarmos no Senhor a força que precisamos
para viver e glorificar o teu santo nome. Pedimos isso a Deus em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.